Olá, minha gente querida, Deus abençoe a todos vocês, tenham todos bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai participar dessa ministração, e essa palavra está dentro aí do período do jejum de 40 dias, que nós falamos sobre os 3 personagens que jejuaram 40 dias, e hoje nós estamos no 39º dia, já está um pouquinho fraco, amanhã é o último dia, por isso, desculpa aí eu estar falando assim, estou economizando a voz aqui para poder chegar até o final. Tá? Eu quero me deter no jejum duplicado de Moisés, tá bom? Jejum duplicado. E qual seria a razão pela qual Moisés fez esse jejum duplicado? Na verdade, 80 dias, não é isso? Já pensou? Sem comer pão e sem beber água? A base bíblica, eu chamo isso de as 2 tábuas da lei, a base bíblica está em Deuteronômio, capítulo 9, de 18 a 29. Ok? Então diz assim: prostrado estive perante o Senhor, como dantes, quer dizer, anteriormente, 40 dias e 40 noites. Veja a graça, a capacidade, a força física, a questão sobrenatural que o Senhor fez com que o corpo de Moisés passasse para que ele ficasse esses 40 dias, conforme diz o texto, não comi pão e nem bebi água. E ele diz o motivo pelo qual ele fez o jejum. Então, na verdade, o que se espera, a resposta do jejum de 40 dias, o alvo, o objetivo, qual foi? Por causa de todo o vosso pecado que havias cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então, você vê aqui que tem detalhes aqui muito interessantes. A intercessão de Moisés, né, tem um objetivo, tem um alvo. Na verdade, a intercessão, ele se colocou entre a ira de Deus e o povo, que esse é o papel do intercessor, é isso? E que pecado? O pecado que eles haviam cometido. Olha que coisa interessante. Eles fizeram mal aos olhos do Senhor para provocar a ira de Deus. Então, você vê que Moisés está aí nesses 40 dias de jejum, né, entre a ira de Deus e o povo, e tentando, usando o argumento da intercessão, dizendo: Senhor, Senhor, tem misericórdia. Então, a primeira propriedade aqui do jejum. Aí veja a seguir o que Moisés diz. Pois temia, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda desta vez ele me ouviu. Então, interessante isso aqui, né? Ainda desta vez. Porque teve outras oportunidades anteriormente que Moisés havia intercedido. E daí a razão pela qual ele diz: ainda desta vez. Ainda desta vez. Deus freou a sua ira, né? A ira de Deus foi abrandada pelo jejum de Moisés em favor do seu povo. Então, é bom destacar essa parte, né? Ainda desta vez o Senhor me ouviu. Nós estamos compartilhando com você sobre as propriedades do jejum de 40 dias. Né? Veja o que Moisés está dizendo, porque, na verdade, Deuteronômio é a repetição das leis. Ele está contando a história novamente. Olha o que ele diz. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, o braço direito de Moisés, o líder que estava ao seu lado, né? A pessoa íntima, olha que coisa tremenda. O Senhor se irou contra Arão para destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que Moisés orou
intercedendo pelo povo, ele também intercedeu pela liderança. Então tem uma propriedade importante aí, que é nas nossas orações, nas nossas intercessões, no jejum de 40 dias, a gente orar pela nossa liderança. Importante isso, não? Orar pela liderança. Por quê? Talvez, assim como a história de Jó, que antecipadamente oferecia o sacrifício a Deus, Senhor, se meus filhos pecaram, aqui está o sacrifício em favor deles. Então, quero chamar a atenção sua também para esse detalhe. Porém, tomei o vosso pecado. Olha que coisa. Qual era o pecado deles naquele momento? O bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá de Quibrote-Ataavá, provocaste muito a ira do Senhor. Olha que Moisés está dizendo. Quando também o Senhor vos enviou a Cades Barneia, dizendo, subi, possui a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não creste e não obedecestes à sua voz. Que coisa tremenda isso aqui, né? Que coisa, né? A nossa tendência é sempre se desviar do projeto original. A nossa tendência é sempre desviar daquilo que Deus nos orientou. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade? Isso é a força da carne. A carne não aceita a correção, não aceita a disciplina, não é verdade? A carne não aceita a direção de Deus. É um mistério que a gente ainda vai precisar trabalhar muito para conhecer, que é essa força da carne. Aí Moisés está declarando, rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que eu vos conheci. Olha que coisa forte. Desde aquele momento lá que Moisés, deixa a corte de Faraó, que Moisés começa a ter contato com o povo hebreu, seus irmãos, ele está dizendo aqui que desde aquela época, e ele declara isso, desde aquela época que vos conheci, vocês têm essa tendência de serem rebeldes. E quantas lutas tremendas Moisés teve para tirar o povo de lá. Mas olha isso aqui, lindo também. Moisés agora, diante dessa reação de Deus, por causa do pecado do povo, a dureza do coração do povo, a maldade do coração do povo, Deus está irado e Moisés faz um apelo, assim, um apelo desesperador pelo povo. É mais ou menos aquele nível daquela agonia do Espírito, O Espírito Santo agoniza com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Eu creio que esse nível aqui de intercessão de Moisés foi um nível de intercessão assim, agonizante. Só o Espírito Santo pode gerar isso no nosso interior, um gemido agonizante, um gemido, um clamor, uma intercessão, uma súplica quase que sufocante, tendo em vista a ira de Deus. Está em Êxodo 32, 11, 14, 30 a 35. Veja. Prostrei-me, pois, perante o Senhor 40 dias e 40 noites, prostrado, com o rosto no chão. Estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que eu vos queria destruir. Gente, isso aqui é muito forte. Ana, esse é o verdadeiro papel do intercessor. Deus quer destruir uma pessoa, Deus quer levá-la para o inferno, mas você fica entre a ira de Deus e aquela pessoa intercedendo, clamando, chorando, Senhor tem misericórdia, e por causa do seu papel de intercessor, você pode livrar a ira de Deus de uma família, de uma pessoa, de um bairro, de uma cidade, de uma nação, de nações. Orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza que tiraste do Egito com poderosa mão. O que Moisés está lembrando aqui? Os feitos de Deus,
a maneira sobrenatural, milagrosa, com a qual Deus tirou o seu povo de lá, né? Tremendo isso. Moisés está lembrando a maneira pela qual Deus fez isso, esse milagre de resgatar o povo do Egito. Mas o Moisés faz uma outra colocação muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui é forte demais, gente. Qual a importância das pessoas que no passado andaram com Deus? As quais Deus fez aliança com elas. Noé, Sete, Enoque, Abraão. Nessa oração agonizante, olha o que Moisés está dizendo aqui, gente. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo, a tua herança que tiraste com a tua grande força e com teu braço estendido. Gente, isso aqui é muito lindo. E o que eu quero compartilhar com você? A importância da sua vida como pastor, como líder, como chefe de família, como conselheiro, como instrutor. A importância da sua vida como uma pessoa que realmente pode ser chamado amigo de Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, Noé era justo e era íntegro. E nessa intercessão, tremendo isso aqui, Moisés está chamando a lembrança de Deus, a vida de quem? Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Que coisa tremenda! É como se ele dissesse, olha, eu não tenho condições de fazer coisa alguma, Senhor, mas olha para Abraão, olha para Isaque, olha para Jacó, eram teus amigos, Senhor. O Senhor tem uma aliança com eles. O Senhor tem um contrato com eles. O Senhor não é homem para que minta. Faz valer, Senhor, as promessas que o Senhor deu a Abraão, a Isaque e Jacó. Que coisa linda. Que coisa linda. É possível que eu, como apóstolo e líder do ministério, eu tenha recebido tantas promessas que não se concretizaram na minha vida, mas pode ser que a minha descendência um dia diga, Senhor, o Senhor fez uma aliança com o nosso vovô, com o nosso papai. Ele era seu amigo. Lembra, Senhor? Lembra, Senhor, eu não posso fazer nada agora através da minha intercessão, mas lembra a aliança que o Senhor tinha com o apóstolo Ari Caetano? O Senhor lembra ainda? Tremendo, não? Muito forte isso. A nossa vida de comunhão, nossa vida de obediência, nossa vida de fé, nossa vida que agrada o coração de Deus, isso é muito importante, gente, muito importante. E eu estou falando, não esqueça, sobre as 2 tábuas da lei. Os 80 dias de jejum e oração de Moisés para recuperar a visão perdida. Então veja agora sobre as 2 tábuas. Está em Deuteronômio 10, de 1 a 11. Naquele tempo, me disse o Senhor, lavra as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Isso aqui é muito interessante. Que tempo é esse? Era um novo tempo. Um novo tempo. Por quê? Porque houve uma quebra de aliança e na minha ótica, as primeiras tábuas da lei, que seria o contrato, o acordo, a aliança, ela foi quebrada, não por Moisés. Porque, na verdade, Moisés não sabia por que Deus estava tão irado
E Deus chegou a dizer, eu mato todo mundo e de você eu faço uma grande nação. Moisés não estava entendendo muito bem. Mas quando ele desce do monte com as tábuas da lei, que era o plano de Deus, o projeto de Deus para aquele povo, que se o Senhor não colocasse os 10 mandamentos, eles iam virar animais, bichos, sabe? Os 10 mandamentos foi um freio, os 10 mandamentos foi um freio para que eles não vivessem como bichos, como animais. Você concorda comigo? É ou não é? É verdade, apóstolo. Então, para Moisés recuperar a visão perdida, ele teve que lavrar, ele teve que cortar, ele teve que lixar, ele teve que fazer 2 pedras iguais às que Deus fez. Porque tudo sugere que da primeira vez foi muito fácil. O próprio Deus cortou a pedra, o próprio Deus esculpiu, com o dedo dele, Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Tremendo isso aqui. Uma vez que a visão foi perdida, o primeiro projeto foi perdido, por causa da desobediência do povo, Moisés agora tem que pagar um preço muito alto para recuperar a visão perdida. Talvez esse seja o seu caso, talvez seja o meu caso. Não é tão fácil como da primeira vez. Aí Deus vai fazer as exigências dele. Mas aquele que tem paixão por Deus, paixão pela sua obra, paixão pelo reino de Deus, essa pessoa vai pagar qualquer preço exigido por Deus para restaurar a visão perdida. O que será que a Bíblia diz, e o Senhor diz, através da sua palavra, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Então, pense sobre isso. Agora aqui nós temos um detalhe, que Deus deu uma direção um pouco diferente. Talvez para precaver-se de algum problema, o Senhor manda que Moisés faça uma arca. Para quê? Para manter inviolável os 10 mandamentos, ou seja, o projeto de Deus, o contrato de Deus, a lei de Deus. Porque em qualquer momento que aquele povo desviasse, Moisés podia ir lá, pegar os escritos e novamente chamar a atenção do povo e dizer, olha, nós temos uma aliança, nós temos um contrato, nós assinamos um contrato com Deus. Então, é o que está aqui em Deuteronômio 10, no texto bíblico, que diz, escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Então, a arca foi um recipiente, que deveria ser construído para guardar a aliança, guardar o contrato. Tremendo, não? Se já foi um detalhe a mais, que não houve na primeira vez que Moisés esteve no seu primeiro jejum de 40 dias. Assim fiz a arca de madeira de acácia, lavrei as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Gente, eu já subi o Monte Sinai no Egito. Não é fácil, não. Vou te dizer. O ar começa a ficar rarefeito, você não consegue respirar direito, os beduínos te ensinam e dá uma aflição, é um negócio tremendo. Eu e minha esposa levamos 4 sacos com um pedido de oração, aquele negócio ia pesando. Agora Moisés tem que subir o monte com as tábuas de pedra nos ombros. Imagina o esforço desgastante. Foi a exigência de Deus. Ele tinha que subir um monte, ali você derrapa, você pisa em pedra, o chão é arenoso, você escorrega, tem que um segurar no outro. Imagina Moisés subindo aquele monte para resgatar a visão perdida. Então, para resgatar a visão perdida tem um preço mais alto. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, como o Senhor ordenou. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa, louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Daí tem um desdobramento aqui, nesse mesmo texto que eu anotei, que dei referência para você, que eu achei importante, que quero destacar dentro dessa restauração da visão perdida, que é sobre a vocação da tribo de Levi, que diz assim: partiram os filhos de Israel de Beerote, Bene Jaacá, para Moserá, ou Mosera. Ali faleceu Arão e foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Então aqui nós temos um desdobramento, uma transição, né? Que é o caso de Eleazar, que agora vai ministrar, vai servir, né, como sacerdote. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Olha que coisa interessante. Terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a Arca da Aliança. Olha que coisa interessante. Terra de ribeiros de águas. O que te diz isso? A água é a palavra nos limpa, a palavra nos lava, a palavra nos restaura, a palavra nos leva a uma nova estação, que aqui nós vemos um novo degrau, né? um outro nível, né? Olha que coisa interessante. Por esse tempo, que tempo? No tempo que eles estavam na terra de ribeiros de águas. Separou a tribo de Levi para levar a Arca da Aliança. Eles eram responsáveis em deter a arca e as tábuas da lei. Sacerdotes. E quando houvesse qualquer desvio, qualquer conduta errada, desvio moral, os sacerdotes tinham a obrigação, a responsabilidade de abrir a arca, pegar as tábuas da lei, o projeto de Deus, e falar: olha aqui a aliança que vocês fizeram com Deus. Tremendo. Por esse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permaneci no monte como na primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por essa vez e não quis o Senhor destruir-te. Que tremendo. Então, aqui nessa conclusão, nós vamos percebendo que o jejum de 40 dias é um jejum de intercessão, é um jejum de clamor, é um jejum de se colocar entre a ira de Deus e uma nação, entre a ira de Deus e um povo, entre a ira de Deus e um bairro, entre a ira de Deus e uma pessoa. E frear a ira de Deus. Por isso o Senhor na sua palavra diz: busquei entre eles um homem, um intercessor que tivesse disposição de se colocar na brecha, mas eu não achei ninguém. Por isso fiz recair sobre eles a minha indignação e o meu juízo. Que coisa forte, que coisa forte. O jejum de Moisés não foi nada mais, nada menos que impedir que Deus dizimasse o seu povo. Que o Senhor destruísse o seu povo. Por quê? Porque eles eram obstinados, tinham um coração rebelde, um coração que sempre estavam se desviando de Deus. Finalmente, olha o que diz o texto. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre por sua terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. O que significa isso? Que tudo aquilo que Deus fala vira lei, é promessa nossa e vai se cumprir. São promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a igreja. Deus prometeu e Ele vai cumprir essa promessa. Quais promessas que Deus nos deu? Lembre-se das promessas que Deus me deu e deu a você também. Sim, se cumprirão. Pai querido,
Obrigado por essa palavra tão poderosa, essa palavra cheia de graça, de verdade. Essa palavra, Senhor, que nos é dada no 29º ano de jejum e oração de 40 dias por um avivamento nacional e pela queda desse principado de corrupção na nação brasileira. Senhor amado, a nação brasileira te pertence. E nós nos colocamos entre a tua ira e essa nação. Poupe, Senhor, a nação brasileira, que a nação brasileira cumpra o seu propósito de ser celeiro do mundo e celeiro das nações. Que possamos juntos entrar nessa terra prometida, que é de ser bênção para povos, nações e línguas. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Grande abraço, até a próxima, Deus abençoe. Aqui é o apóstolo Ari Caetano, presidente fundador da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil. Até a próxima, gente. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.